Eita. Estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, internautas que rezam de casa por meio das redes sociais da nossa paróquia, celebramos terça-feira da terceira semana da Quaresma, e a palavra de Deus hoje nos apresenta Azarias, que do meio do fogo faz uma oração a Deus. Procurei hoje na Bíblia ler um pouco mais para entender quem é Azarias. Lá no livro de Daniel, depois, se a curiosidade chegar no coração de vocês também, faz bem procurar ler o antes e o depois desse texto que aqui a liturgia nos apresenta, pois a oração de Azarias nasce de um momento de aflição, de dentro da fornalha, de dentro do fogo. Ele então eleva a Deus uma oração. A oração de Azarias está dividida em 3 momentos. Uma oração de súplica e de reconhecimento quem é Deus. E no fim, a última parte dessa oração é uma oração de renovação da sua aliança e dessa confiança em Deus. Ele começa rezando: ó, não nos desampare nunca, nós te pedimos por teu nome, não desfaça a tua aliança, nem retire de nós tua benevolência por Abraão, por Isaque teu servo, e por Israel teu santo, aos quais prometeste multiplicar a descendência como estrelas do céu. Depois ele reconhece, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, por causa dos nossos pecados. Primeiro sabe quem é Deus e reconhece a benevolência de Deus na vida dos nossos primeiros pais na fé. Depois se volta para si, olha para a realidade do povo e diz: nós estamos assim definhando por causa dos nossos pecados. Neste tempo estamos sem chefe, sem profeta, sem guia, não há holocausto nem sacrifício, não há oração nem incenso, não há um lugar para oferecermos em tua presença as primícias e encontrarmos benevolência. Estavam vivendo um momento de secura, um momento totalmente se sentindo abandonados, longe da presença de Deus. Mas mesmo assim, sabendo da secura que estavam vivendo por causa dos seus pecados, isso é muito importante para nós. Quando nos encontrarmos assim, devemos sempre lembrar que lá no fundo do nosso coração existe uma chama, que é a fé, e que é essa chama que nos mantém ligado a Deus. E é justamente esse fiozinho que devolve de novo-nos para a presença do Senhor. Por isso ele vai dizer: de agora em diante queremos de todo o coração seguir-te, temer-te e buscar a tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência e segundo a tua imensa misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes também podemos nos encontrar em meio a fornalhas, em meio a conflitos, e quando nos encontrarmos assim, devemos parar dentro daquele fogo ardente, dentro daquele momento de turbulência da nossa vida, e lembrar de Deus. Lembrar
que nós temos um Deus que é benevolente, que é misericordioso, que perdoa os nossos pecados, que nos escuta e se inclina para nos salvar. E agora então, mesmo ali vivendo aquele momento difícil, precisa se renovar a fé. E foi justamente o que Azarias fez. De agora em diante, queremos de todo o coração seguir e temer e buscar a tua face. Tomar uma decisão por Deus. Tomar uma decisão de voltar para Deus. Não importa onde nós estamos, a situação que estamos vivendo, é ali. Se você estiver, Deus o livre, na lama do pecado, é ali que você precisa tomar a decisão de voltar para Deus, como aquele filho pródigo fez, né? Estava lá no meio dos porcos, nem poder se alimentar com a comida dos porcos ele podia. Ele se levantou, se encheu de coragem e disse: olha, na casa do meu pai, nem os empregados têm pão com fartura. Eu vou voltar para lá e vou me apresentar a ele e vou dizer: pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado seu filho, mas ao menos me acolha como um dos teus servos. Sentiu saudade e reconheceu que na casa do pai tem pão com fartura. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo quaresmal, nós também precisamos lembrar sempre disso. Na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa de Deus tem as bênçãos que nós necessitamos. Agora precisamos tomar coragem, nos erguer, nos levantar, também ser humildes, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, mas sobretudo reconhecer a bondade e a misericórdia do Pai e recorrer à sua face. Por isso, apresentar a Deus retidão de coração. Amanhã é o grande dia para que nós possamos nos levantar e ir até o encontro de Jesus e a Ele, na pessoa do sacerdote, apresentar o nosso arrependimento, apresentar o nosso desejo de reconciliação conosco, com Deus, com a igreja e com os irmãos. Por isso, quando nós ouvimos São Pedro, ao se aproximar de Jesus e perguntar quantas vezes devia perdoar o seu irmão quando pecar contra ele, e ainda ele coloca uma meta: até 7 vezes. E para Pedro isso era uma grande coisa, né? Eu consegui tolerar meu irmão 7 vezes. E Jesus desconcerta Pedro, dizendo: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre que o seu irmão precisar de perdão, esteja disposta a perdoar. Mas a perdoar, no final do Evangelho, Jesus vai dizer: de coração. Não é assim: Márcio, eu te perdoo, mas no dia que tu me der uma oportunidade, eu devolvo na mesma moeda. Não é esse o perdão que Jesus nos ensina, mas é de coração. É você abrir o seu coração para a misericórdia de Deus e ser misericordioso com aquela pessoa. Mas agora, caríssimos irmãos e irmãs, o que significa esse perdão? O que significa esse perdão? A pessoa está toda errada, a pessoa lhe ofendeu, lhe machucou, lhe traiu. Você deve perdoar aquela pessoa. Sim. E agora, o que é que eu vou fazer depois do perdão? Vai voltar tudo normal? Ou não? Só vai voltar ao normal quando aquela pessoa me convencer por meio de testemunho que ela mudou de vida. Enquanto ela não me convencer, eu a perdoo, mas eu não quero mais ela perto de mim, porque ela vai me levar a pecar de novo.
Então, caríssimos irmãos e irmãs, o perdão que Jesus nos ensina a dar diariamente é a oportunidade que a gente dá para o outro se melhorar. Mas enquanto ele não se melhorar, eu não posso conviver com ele, porque ele vai continuar cometendo os mesmos erros, cometendo os mesmos pecados. Padre, e como é que fica isso num casamento? Como é que se dá isso numa vida matrimonial? Do mesmo jeito. Você não vai se separar do seu marido, mas você vai dizer para ele, você tem que mudar de vida e me mostrar que você mudou. Fora isso, a conversa é outra, o diálogo é outro. Porque senão, caríssimos irmãos e irmãs, nós iremos nos acostumar com o pecado do outro. Nem nós iremos nos libertar e nem iremos ser causa de libertação para o outro. É difícil a gente chegar a essa compreensão. Mas quando você começa a ler, a rezar, a ir lá na patrística, né? Começar a ver os padres da patrística, e eles vão fazer uma exegese dos textos bíblicos lhe mostrando, vai dizendo justamente isso. Nós não podemos conservar nenhum sentimento que não seja o amor, a misericórdia, o perdão para com o outro. Mas eu não sou obrigado a conviver com o outro que insiste em continuar no erro. Se você quiser caminhar com ele no erro, se torna errado também com ele. Porque se você deseja que o seu irmão se liberte e que se torne realmente discípulo do Mestre Jesus, ele precisa, com o seu perdão, voltar-se para Deus e começar a se regenerar. De fato, a misericórdia do Senhor regenera a pessoa, devolve a pessoa para a sua verdadeira identidade, imagem e semelhança de Deus. Mas aí, caríssimos irmãos e irmãs, Deus quer e nos dá a condição de nos regenerar, mas nós temos a liberdade de dizer se queremos ou não. Por isso muitas pessoas vivem atrás do perdão, recebem o perdão, mas cometem coisas piores. Continuam praticando os mesmos erros ou erros piores. Por isso Jesus ensina aos seus discípulos a estar aberto para o perdão, a viver essa virtude diária. Mas Jesus não diz para Pedro assim, olha, você perdoa e carrega aquele irmão do jeito que ele estiver nas costas. Não, mantenha ele lá no caminho dele. Vixe, padre, e agora como é que nós vamos fazer? Nós vamos viver a nossa fé, vamos viver a nossa condição de filhos de Deus, condição de homens e mulheres que desejam alcançar a perfeição divina, mas se desvencilhando daqueles que não querem caminhar conosco. Vejam onde Jesus chegou e com quem Jesus chegou, no alto da cruz, sozinho. Mas Jesus perdoou a todos. Santo Agostinho vai dizer que Jesus fala a Pedro para perdoar 70 vezes 7, e ele perdoou milhares e milhares de pessoas que o traíram, justamente para dizer, o perdão não tem limites. Mas agora, caríssimos irmãos e irmãs, eu perdoo, mas quem vai fazer a obra da regeneração no outro é Deus. Jesus perdoou até na hora que estava na cruz, sendo vazado pela lança. Ele continuava ali, respirando com dificuldade, dizendo, Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Mas Deus entregou aquelas pessoas todas nas mãos do Pai. Então não sou eu, e nem é você, responsável pela mudança de ninguém. Mas eu não posso impedir que essa pessoa caminhe, siga a sua vida sem a graça do perdão. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Eu preciso perdoar. Eu preciso permitir que ela alcance de mim essa graça.
e que pelo meu testemunho de ter um coração bondoso, misericordioso, favoreça com que ela possa então encontrar o caminho também do arrependimento. Mas aí, caríssimos irmãos e irmãs, é a pessoa que vai tomar a sua decisão. Eu não posso guardá-la no meu coração. Por isso preciso exercer sempre, estar aberto para exercer sempre o perdão quando me for oportuno, quando alguém precisar do meu perdão. Mas nós também precisamos ter a humildade de pedir perdão. Eis aí o que nós encontramos na oração do Pai Nosso. Às vezes rezamos e nem percebemos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, ainda estamos com nossos corações endurecidos para dar o perdão, endurecidos para perdoar o outro. Por isso, então, como pedir a Deus o perdão dos nossos pecados, se nós somos capazes de perdoar aqueles que precisam do perdão, do nosso perdão? Então, precisamos pedir ao Senhor que nos conceda, então, a graça da conversão. E hoje celebramos uma missa com, vamos dizer, um tom de despedida, né? Porque o sétimo ano de um padre na paróquia já sinaliza que a gente precisa ir para outro lugar. Às vezes não, às vezes sim. Em nossa paróquia, em nossa diocese, não temos, em Dom Ceslau a gente tinha até 12 anos, acho que o padre Moisés ficou até 12 anos. O padre Zé Carlos ficou 10 anos. Mas a dinâmica da igreja é com 6 ou 7 anos. Depois de 7 anos, eis-me aqui, Senhor, para onde mandar, eu irei. Mas ainda não tem nada certo. E parece que não vai ter, né? Tá tudo muito assim. Mas o que é que a gente pode dizer ao longo desses 7 anos de caminhada? Só a gratidão a Deus. Deus foi muito bom para conosco, não é verdade? Em tudo que nós... Hoje eu estava olhando as fotos, esse negócio de tirar foto e guardar, é interessante, né? Que nos faz memória. E quando você se vê na foto, você lembra de alguns momentos. Até o Beato lembrou do abraço que eu dei nele, falou, obrigado, Beato. Então tinha muitas pessoas aqui que estavam naquele dia, que foi um dia de graças, na vida dessa paróquia, na minha vida, na vida da diocese. E nós já completamos hoje 7 anos. Que caminhada bonita e rápida, né? Mas com muita verdade, com muita honestidade, com muita oração, com muita dedicação, com muito equilíbrio e firmeza, e também com muita ternura. Isso é importante na caminhada. E quando nós rezávamos aqui na oração, nós rezamos assim: Senhor, a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso santo serviço e sempre nos obtenha o vosso auxílio. É isso que o padre precisa. É isso que cada cristão necessita. Dessa abertura, né, de coração. Primeiro, que a graça de Deus nos acompanhe sempre. E que nós sejamos verdadeiramente dedicados ao serviço de Deus, em todos os sentidos da vida. E a gente busca fazer isso, apesar do cansaço, né? Às vezes a gente se torna um pouco cansado, que a demanda dessa paróquia é muito grande. E quando o padre só celebra a missa é fácil, mas quando o padre é administrador, é confissão, é tanta coisa, né? Isso vai pesando mais. E aí vem as funções diocesanas, que também pesam um pouco mais. Mas tudo isso, quando a gente chega à noite, a gente vê que é graça de Deus. De fato, só pelo esforço humano a gente não consegue muita coisa. Mas quando a graça de Deus realmente não nos abandona, e quando nós nos dedicamos ao serviço do Senhor, a
alegria invade sempre o nosso coração à noite. O padre sempre dorme feliz. Isso é muito bom. Mesmo cansado. Tem dia que eu não consigo nem rezar o Pai Nosso todo. Deito lá, hoje vou só obrigado, Senhor. E pronto. Mas é muito bom. Digo para vocês, não é despedida, porque não tem nada certo ainda não. Talvez o ano que vem eu vá embora. Ou não. Mas digo para vocês, esses 7 anos me amadureceu muito como padre aqui em Bicaraí. Primeiro, a comunidade é uma comunidade que responde pela oração. É uma comunidade orante, é um povo fiel, é um povo sedento de Deus, é um povo que busca, tem vontade de conhecer e aprofundar a experiência com Deus, e isso é bom. Eu digo, aqueles que se abriram mais alcançaram essa virtude de se aproximar de Deus. Os que se retraíram não conseguiram beber muito, né? É aquela questão, se você usa um guarda-chuva não se molha, mas se você se lança na graça, você se encharca dela. Que nós possamos então continuar por mais 7 anos nessa caminhada, ou até onde Deus nos permitir, e que nós possamos conservar a amizade, a fé, a alegria, o entusiasmo pelo reino de Deus. Não podemos perder isso jamais. Estar sempre entusiasmados pelas coisas de Deus, não pelas coisas do mundo, não pelos brilhos dos holofotes do mundo, mas por aquilo que é sagrado, aquilo que é de Deus. E aí discernir mesmo na nossa vida o que é que realmente é de Deus, e aí se sentir entusiasmado. E o que é de Deus? Tocar uma missa é de Deus, cantar é de Deus, cuidar do altar do jeito que está tão bonito é de Deus, fazer a leitura, caminhar com o irmão, vir para a igreja, se entusiasmar com isso. Ser, caríssimos irmãos e irmãs, sempre motivados pela palavra e pela Eucaristia. Quem nos motiva a caminhar na igreja? A palavra de Deus e a Eucaristia. Nunca desviar o nosso ouvido da palavra de Deus e nem o nosso olhar e o nosso coração da Eucaristia, que é o centro da nossa vida. Mas na caminhada nós somos acompanhados pelas continhas do rosário. Rezar sempre e ter uma devoção mariana. Essa paróquia tem essa devoção. Isso favorece para que permaneçamos sempre no caminho certo. Nossa Senhora nunca deixa os seus filhos se desviar do caminho de Jesus. Quem reza o terço nunca vai abandonar o caminho da fé. Sabiam disso? Se rezar o terço diariamente, nunca abandona o caminho da fé, nunca abandona a palavra e nem a Eucaristia. Então esse é o caminho que nós devemos fazer, um caminho pautado na oração, pautado na palavra e também na Eucaristia, buscando estar entusiasmados pelas coisas de Deus, abandonar sempre mais as coisas do mundo para que nos tornemos mais agradáveis a Deus. Os frutos disso tudo nós vamos colhendo ao longo da vida, mas o resultado final que nos espera, Dona Márcia, é bom demais, hein? Imagine aquele evangelho de domingo, um sofrendo e outro na abundância. Sofria não por causa da riqueza, mas por causa das escolhas. Quem escolhe caminhar só com as coisas do mundo fica no mundo, e quem escolhe caminhar no mundo com as coisas de Deus vai para o céu. Qual é a nossa escolha? Todos vocês que estão aqui com certeza estão escolhendo caminhar com as coisas de Deus, e nós iremos alcançar então o céu. É aos poucos, não precisam pressa, é a cada dia, todos os dias que tenhamos um gesto de conversão, para nós mesmos e para o outro, e assim nós vamos construindo a nossa escadinha até chegar no céu. Meu muito obrigado, e vamos continuar na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.